Olá, gente. A gravação desse vídeo é destinada ao 14º CCNEP, que ocorre na Universidade Federal da Paraíba, e está vinculado ao programa de pós-graduação em Neurociências do Comportamento, PPGNet. Vou compartilhar minha tela para apresentar o trabalho, que está na modalidade vídeo post. O trabalho intitula-se Síndrome Infantil por Exposição Tecnológica, SIET, proposta na tecnologia para os sinais e sintomas do excesso de exposição às telas. Foi um trabalho de inclusão do curso da minha orientanda Mirella Guiz Dantas, atual fonoaudióloga, e me como apresentadora. Eu me chamo Carolina Chacon, sou fonoaudióloga, sou mestre em Linguística e sou doutoranda em Neurociências da Universidade Federal da Paraíba. Sou docente FASP, a FASP é a Faculdade de São Francisco, a qual se localiza, está localizada em Cajazeiras, na Paraíba. Uma breve introdução, né, traz a importante conceituação das tecnologias autismo virtual e TEA. O autismo virtual é uma tecnologia que surgiu com a conclusão de um estudo longitudinal realizado pelo pesquisador Romário Theodor Zanffi, publicado em 2018, onde ele constatou que crianças pequenas diagnosticadas com TEA, expostas às telas em excesso, tinham, na verdade, autismo virtual. E, embora, longe de invalidar sua pesquisa, mas, embora ele tenha constatado que grupos tinham TEA, e quando a abordagem foi retirar as telas e criar grupos de estimulação com os pais, sem as telas, né, de interação social, e que ele viu que as telas que estavam causando sinais e sintomas semelhantes ao autismo, mas a grande questão é a denominação tecnológica, que é o autismo virtual, o qual não pode ser confundido com o TEA. Por quê? Porque o TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, segundo a APA. E segundo outros autores mencionados aqui nesse trabalho, né, as origens do autismo estão relacionadas a fatores, sim, que são multifatoriais, porém com peso genético e potencialmente epigenético, o que significa que alterações no código genético do feto, né, em desenvolvimento no útero da mãe. Então, com o objetivo geral, propor a tecnologia Síndrome Infantil por Exposição Tecnológica, SIET, para autismo virtual e seus sinônimos, como autismo eletrônico ou digital. Por entender que o TEA tem origem multifatorial no desenvolvimento intrauterino, sendo as telas fatores externos, não podendo alterar o cérebro fetal. Com objetivos específicos, o de investigar os estudos científicos que falam sobre o autismo virtual, contrapor os estudos sobre TEA e autismo virtual e discutir a propositura do Síndrome Infantil por Exposição Tecnológica. Com metodologia, né, o tipo de estudo é situado na revisão bibliográfica e exploratória, com abordagem de natureza qualitativa. O locus do estudo ele foi realizado nas principais plataformas acadêmicas, como a Medline, a Lilacs, a PubMed, a BBC Saúde, a Elsevier e a Cielo. Porém, por ser uma pesquisa exploratória, nos permitiu, durante as sugestões nessas plataformas de artigos que traziam os assuntos, então, nos permitiu acrescentar os estudos que foram lidos também, e constatou-se a sua importância para a pesquisa. A estratégia de busca utilizada foi ter o intervalo de tempo 2017 a 2023, os descritores foram cruzados com o auxílio do operador booleano END, tais descritores indexados foram o TEA, o autismo virtual e tempo de tela, totalizou, né, a população do estudo em 112 pesquisas, e dentro dos critérios de inclusão e exclusão, né, tivemos a nossa amostra com 12 estudos. Os resultados foram descritos em quadros e também apresentados no infográfico. Como critério de inclusão, foram incluídos artigos dos últimos 6 anos, a partir de 2017, sobre autismo e TEA, o transtorno, somados a todos os artigos que mencionaram autismo virtual e seus sinônimos, como mencionado anteriormente, e os que discutiam comportamentos semelhantes ao do autismo de exposição às telas. Foram excluídos todos os estudos que falavam puramente sobre autismo e TEA, e todos os estudos que não tinham as palavras-chave autismo TEA, e de autismo virtual, autismo eletrônico, autismo digital, end tempo de tela, end excessive screen time. Aqui está quadro 1, com uma síntese, né, dos estudos selecionados e com os principais resultados e considerações. Aqui nós vamos encontrar toda a nossa amostra, tá? Todos os 12, né, artigos, onde na primeira coluna tem o nome do autor ou autores, na segunda coluna o ano, na terceira coluna o título do estudo, a base de dados de onde foi retirado o estudo, e na última coluna os principais resultados e considerações. O quadro 2 apresenta uma contraposição terminológica, sendo esse quadro 2 e o próximo infográfico como os principais resultados dessa pesquisa. Tá? Na primeira coluna do quadro 2, nós temos os artigos, né, o tipo de estudo, se o estudo era completo ou resumo, o título do estudo, o autor e o ano, os quais podem também ser consultados no quadro 1. Na primeira coluna, nós temos as terminologias, né, se os autores em seus estudos, em seus respectivos artigos, se eles mencionaram, né,
o autismo virtual, ou sinônimos, ou também uma nova tecnologia para o quadro de sinais e sintomas semelhantes ao TEA, tá? Durante a exposição, no excesso de exposição às telas. Na segunda coluna, tem a contraposição daqueles artigos que trouxeram, né, o conceito ou a definição, tá, sobre o TEA. E a coluna 4 acrescentou-se as semelhanças do autismo em crianças expostas às telas, porque se viu que, em alguns estudos, traziam ou questionamentos ou sinais e sintomas, que são aspectos importantes para este estudo, foram aspectos importantes para este estudo, tá? Então, estão aqui os 6 estudos, dos 12, certo? Que foram selecionados segundo os critérios de inclusão, e constatou-se, né, que 6 dos 12 citaram autismo virtual ou outras terminologias, o que resultou em novas terminologias, ou seja, outros países, tá, já têm novas terminologias que, não, que é o resultado dessa pesquisa, considera o autismo, né, e uma nova terminologia, sem ser autismo virtual, mas considerando, embora tenha uma nova terminologia, como um subtipo do autismo, como um subtipo do TEA, e, no entanto, um estudo considera o quadro sindrômico provocado pelo excesso de telas em crianças como um subtipo do autismo, enquanto os demais não, tá? 4 estudos mencionaram que há semelhanças entre os sinais e sintomas de autismo decorrentes da exposição às telas, ficando claro, né, que pontuam como distúrbios divergentes, ou seja, os sinais e sintomas, né, semelhantes ao TEA, são semelhantes sim, mas não é o TEA. Não pode ser considerado TEA, porque o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que ocorre principalmente por fatores genéticos e epigenéticos, né, multifatoriais, porém dentro do útero da mãe, tá? Então, eles deixam esses estudos implícito o conceito de autismo como transtorno do neurodesenvolvimento que ocorre no período gestacional. O infográfico, ele traz as teorias tecnológicas, principais teorias tecnológicas que foram nossas inferências, né, mediante o estudo profundo dos estudos, né, para o quadro de sinais e sintomas em crianças expostas às telas. Então, nós temos a teoria iraniana, que traz, né, essa concepção de que o TEA pode ocorrer após o nascimento do bebê, sendo considerado como um subtipo do autismo, ou seja, que relaciona-se à tecnologia autismo virtual. Embora no estudo de Zanf, tá, que foi tecnologia autismo virtual, embora no estudo de Zanf, tá, que foi falado lá no início, ele fala que são sinais e sintomas semelhantes ao TEA, tá? Deixando implícito que o seu estudo não considera, de fato, que o autismo virtual é o transtorno, tá, do espectro autista. Porém, a terminologia leva a esse entendimento. Então, é apenas uma adequação terminológica para o quadro, tá? Então, a pesquisa dele foi muito importante para que tudo isso esteja sendo estudado. Na França, existe também uma terminologia, que é a síndrome da exposição precoce da mídia, né? Que foi o que trouxe, né, a nossa busca, tá? Então, que é a M, né? Mas essa teoria francesa se assemelha com a nossa terminologia, que é a terminologia, né, síndrome infantil por exposição tecnológica CIET, que considera, tá, que é um quadro semelhante ao do autismo, mas que a gente não considera TEA. Então, vejam que os países estão se movimentando. Essa pesquisa trouxe também uma grande importância, porque só observou que existem poucos estudos ainda, né, poucos estudos importantes, relevantes, que tragam essa temática, sendo de grande relevância essa pesquisa para a academia, como também para toda a sociedade, para o Brasil, né, necessitando romper barreiras para que se valide sua terminologia e se defina bem esse quadro, né, para que facilite o diagnóstico, tá, dessa síndrome, né, que ocorre por exposição ao excesso de telas. Dessa forma, conclui-se que o autismo não pode, que as telas não podem causar autismo mediante o conceito do modelo do transtorno do espectro do autismo, seja de origem multifatorial pré-natal que ocorre intraútero, né? E embora as telas não possam causar autismo, mas as telas causam sinais e sintomas semelhantes. A gente não pode diminuir os prejuízos que elas vêm causando. Então, por isso que é importante ter uma tecnologia para que, de fato, a gente saiba o que está sendo tratado e trabalhado, e não ficar apenas na discussão que o TEA não é o autismo virtual, mas sim tratar autismo, tratar a síndrome, né, infantil por exposição tecnológica, que são sinais e sintomas semelhantes ao TEA, mas que não é TEA, e deixar o TEA, que já é um transtorno, uma condição neurodivergente, que já tem suas questões, né, e necessitam estarem separadas para que possam ser, de fato, melhor estudadas e também facilitar esse diagnóstico, tá? Então, referências, e nosso muito obrigada. Estão aqui os nossos contatos, e até mais.